dia! Bom dia, Mary Kay. Bom dia, Mary Kay. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Nós estamos aí. Qual é a aula hoje, Fê? Estamos na quinta, sexta? Me perdi. Hoje nós vamos falar de gestão do tempo, né, Carol? Não, E da sim, importância sim. que ele tem no nosso negócio. Mas é a quinta, é a sexta, é a sétima aula? Já me perdi qual que é. Acho que já estamos na... Acho que é a quinta aula, eu acho. Terceira, sétima. Sétima já, menina, Sétima. rápido, tá tão gostoso. Estamos na sétima aula, e se vocês observarem todas as aulas, desde a primeira que a gente tem aqui do Projeto DAI, todas vão se completando. Cada aula que vocês passam é uma etapa para que a próxima faça sentido. Então, não pulem etapas, igual no nosso processo. Não pulem etapas. E, para mim, em todo o meu processo de Mary Kay, essa é uma das mais importantes. Porque sabe aquela coisa, tô fazendo, tô dando o meu máximo. Uma vez eu falei isso para minha nacional. Ela, ei, Carol, vou botar a carta quando? Não, eu tô fazendo. Ela sabe o que ela me respondeu, gente? Nunca vou esquecer disso, eu vou falar pra vocês. No sistema não tá vendo nada. Não tem nada lá no sistema. Tá fazendo o quê? Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou botar esse negócio no sistema. Na cabeça a gente fala, gente, esse dia foi muito engraçado. Cadê as 10 do sistema? Eu ficava, mas eu tô fazendo. E aí eu descobri que a gente até tá fazendo, mas a gente não tá fazendo com disciplina todos os dias, sabe? E aí teve uma vez que eu escutei do Caio Carneiro, lembra que eu falei, né? Eu sempre seguia pessoas que me ajudavam. O Caio Carneiro falou do nada, assim, pá, quando eu abri o Instagram. Ele falou, se você quer construir um novo negócio, né, em paralelo com o que você tem que ser disciplinada. Beleza, isso a gente sabe. Porque, assim, você só vai conseguir expandir o que você foca. Então, vamos supor que vocês têm duas fontes aí. Acho que a maioria de vocês tem duas fontes, né? E talvez vocês estão começando a Mary Kay, a primeira fonte que vocês têm é que te dá lá o sustento, certo? Então aquilo te prende muito. Pô, isso aqui é meu sustento. Eu não posso deixar isso aqui para simplesmente fazer Mary Kay. Muitas pessoas pensam assim, eu pensava assim também, e tá tudo bem. Só que assim, ó, não adianta você querer que Mary Kay dê certo se você tá focado só nesse aqui, fazendo Mary Kay quando dá, quando pode, quando tem, não é? Porque a maioria vai levando assim. Então ela vai te pagar quando dá, quando pode e quando tem. A Mary Kay é teu espelho. Como você trata ela, vai te tratar. Não tem erro aqui, tá? E aí, o que ele falou no vídeo? Se você quer construir algo, você precisa blindar o horário desse algo que você quer construir. Porque quando você está começando, concorda que é um bebezinho tem que dar atenção, né? Senão ele não vai para frente, não cresce. E aí ele fala, brinda o horário. Então não é para você ficar horas de Mary Kay, mas você decidir um horário todos os dias para fazer Mary Kay. E quando eu fiz isso, gente, pasmem. Foi quando eu comecei realmente a trazer as pessoas a ter disciplina, construir uma rotina forte que me fez ter o sistema, plum, 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 mostrando para minha nacional. Eu falei, eu vou te dar um tapa na cara, eu vou fazer esse negócio acontecer. E às vezes as pessoas, elas se movem na força do ódio, né? Sou eu. Então, quando a pessoa me fala que eu não vou conseguir, aí é que eu vou para cima. Não sei o que te move, por isso o autoconhecimento. Tem umas que não se movem na força do ódio. Quando ela é, assim, criticada, ela cai. Tem umas que são assim. Então, você tem que se entender. Eu sou assim, se eu for criticada, eu vou para cima. Então, pensem, temos 8 dias aí, dá para fazer, dá para construir, mas só o seu pensamento vai te dizer. Então, quando você falar, vou colocar a carta 1º de agosto, lembre-se, o que a sua cabeça te fala? Não vai conseguir? Conversa com ela, convença ela que tu é capaz. Primeiro, tu já está aqui, tu está sendo disciplinado, só está aqui em 7h30. Às 7h30, então, já é ponto para vocês. Combinado? Então, vamos para a nossa aula maravilhosa de gestão do tempo, que mudou a minha vida e tem certeza que vai mudar de vocês. Virou chave? Virou chave? Anota, joga a chave no grupo e anota que atividade você vai fazer. Tudo que você aprender aqui tem que se tornar uma atividade, uma ação. Senão nada vai acontecer de diferente na sua vida. Combinado, gente? Então vamos para cima. Parabéns a todos vocês. Fernanda, o palco é seu, virtual. Vamos, meu bem. Tá, agora vamos lá. É na janela ou tela? Tu ensinou a Marcia, agora vai ter que me ensinar também. Você vai clicar em compartilhar. Aí vai aparecer assim, ó. Guia do Chrome, janela e tela cheia. Aí você vai lá em tela cheia. Quando clicar em tela cheia, você vai clicar na tela cheia e tá aparecendo que somos nós. Dá 2 cliques aí. Pronto, aí agora você começa a compartilhar, que não vai dar erro. Eu botava na janela. Estão vendo aí? Estamos vendo. Agora vai. A gente aprende, viu? Nem que seja na 7ª aula, mas a gente aprende. Maravilhoso. Então, agora não estou vendo vocês. Eu também sou do time da Marcia. Adoro ficar vendo as carinhas, né? Mas como não é possível, né? Estou aqui, então. Não estou vendo vocês. Qualquer coisa, vocês me sinalizem aí, tá? Então, acho que todas já me conhecem, né? Mas eu sou a Fernanda Cavalheiro, sou diretora de vendas aí da Mary Kay há 9 meses, sou a mais novinha aqui. E por que é tão importante, quando a Carol me convidou para falar do projeto, né? É tão importante, e ela me deu esse tema da gestão do tempo, porque a Carol sabe um pouquinho aí da minha trajetória, sabe o quanto que a disciplina e a gestão do tempo refletiu no meu negócio, né? Então, de uma maneira muito resumida,
ou já fui consultora Mary Kay, consultora literalmente, só consultora, não fazia sessão de beleza, eu passava revista há uns anos atrás. E aí, durante a pandemia, eu tive uma oportunidade muito grande que eu nunca tinha tido até então, que era o de trabalhar em casa, no tal famoso que hoje é muito comum home office, né? Que era algo que na época nem se cogitava na empresa onde eu trabalhava. Mas aí, devido à pandemia, nós ficamos em casa, em home office, e eu tive a oportunidade única, que nem eu digo, né, de estar mais tempo em casa. Eu sou casada, sou casada com o Rafael há 21 anos, eu sou a mãe da Sofia, do Bernardo e da Helena, acho que isso são os meus papéis principais, são as minhas atividades principais, né? A Sofia tem 18 anos, o Bernardo tem 15, a Helena tem 11, e aí, então, esse momento em casa, em home, por que eu estou enfatizando tanto eles, né? Porque eu tive a oportunidade de viver o dia a dia com eles. Ah, Fernanda, mas então tu quer dizer que tu queria estar em casa para não trabalhar? Não, pelo contrário, gente, eu trabalhei muito mais do que na empresa quando eu estava em home office. Mas eu tinha o horário do almoço com eles, eu tinha a ida para a escola, a volta da escola, eu tinha aquele tempo que eu perdia para ir para o trabalho e voltar do trabalho. Eu moro na capital gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu demoro, em média, de 1h30 para ir, 1h30 para voltar do trabalho. Então, assim, olha tudo que eu perdia. Saía de casa 6h30 da manhã, chegava em casa 8 horas da noite. Quando eu estava estudando, chegava meia-noite. E eu vou dizer para vocês, eu entrei na faculdade, quem estava lá no primeiro dia deve ter ouvido isso, né? Mas para quem não estava, eu entrei na faculdade antes da Sofia nascer. E me formei depois da Helena nascer. Ou seja, eu tive os 3 durante a faculdade. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu já, né, me baseei. Eu sempre fiz o que tinha que ser feito para dar o melhor para eles, né? Mas, com isso, vocês vão ouvir a gente falar isso, eu vendi muito meu tempo. Né? Vendi para as empresas que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar eu tenho 40 anos hoje, comecei a trabalhar fora com 16 anos. Então, assim, isso eu fazia já no meu automático, e estava tudo bem, estava tudo certo, era isso que eu tinha que fazer. Formei, pós-graduei, tudo com os 3. Então, uma das coisas que eu sempre tive foi muita disciplina. Os meus filhos nunca foram motivos para eu não fazer as coisas, pelo contrário, eles sempre foram os motivos, o meu combustível para eu fazer o que tinha que ser feito. E aí, só que, com esse tempo em casa, e num momento tão delicado como foi a pandemia, nós tivemos perdas familiares. Eu tive uma perda muito grande na pandemia aí, que foi do meu sogro, que era literalmente um anjo da guarda na vida da gente. Quem me conhece mais pessoalmente sabe, é meu pai, assim, modo de dizer, né? E, ao mesmo tempo, era ele quem nos ajudava a gerir a rotina das crianças. Porque como eu saía de casa às 6h30 da manhã, eu voltava à meia-noite quando eu estudava, e meu marido chegava um pouco antes, mas depois ia voltar me buscar na faculdade, a gente não conseguia fazer a logística deles numa aula extra, numa coisa, numa aulinha, num balé, numa patinação, no futebol, a gente não conseguia se não fosse ele. Só que aí, né, veio a pandemia, nós estávamos em casa, perdemos ele logo no início da pandemia, mas daí nós estávamos lá em casa, isso é um outro fator que eu acho muito importante, né, que nós estávamos em casa naquele momento. A gente costuma dizer assim que teria sido muito mais difícil se nós não estivéssemos em casa naquele momento para gerir as emoções, né? A gente mora no mesmo pátio que eles, então, assim, o nosso vínculo, o nosso laço era muito forte. Então, para as crianças foi muito importante a gente estar em casa naquele momento lá. Mas, enfim, vamos pular essa parte. Só que esse momento em casa me abriu os olhos para o que eu estava fazendo com o meu tempo, o quanto que eu estava aproveitando eles, e muitas vezes eu sei que tem gente que vai me dizer assim, Fernanda, mas não importa a quantidade, importa a qualidade. Não, eu concordo, só que qual a qualidade que vocês imaginam que tinha com a gente chegando em casa tarde, cansado? Muitas vezes eu trabalhava numa área financeira, então muitas vezes estressado. Então, por mais que eu tentasse dar qualidade naquele pouco tempo que tinha, eu não conseguia também. E eu era uma pessoa muito acelerada. Além de acelerada, estressada, né? Um pouco da minha personalidade, um pouco do reflexo do meu dia a dia também. Mas, enfim. Então, eu resolvi, em maio de 2022, voltar para a Mary Kay para mudar tudo isso. Porque eu me dei conta que, sim, eu tinha perdido muito tempo, muita coisa dos meus filhos, mas que eu ainda podia resgatar alguma coisa, que eu ainda podia vivenciar algumas coisas, né? E então, em maio de 2022, eu voltei para a Mary Kay, conversei aí com a Michelle, minha iniciadora, Michelle Finha, nossa nacional, né? Minha iniciadora, expus tudo isso para ela. Só que nós tínhamos uma coisa na cabeça, que para eu ter, porque assim, ó, gurias, só retomando, eu não estava insatisfeita com o meu trabalho,
eu não ganhava mal, eu nada disso. Eu tinha cartão de crédito, tudo isso. Eu era o avesso, mas eu não tinha o famoso tempo, né? E aí, então, eu voltei para a American para isso, focada para isso. Claro que a renda extra acaba nos melhorando, né? Aí, então, a Michelle falou para mim assim, só que tu sabe, no primeiro dia, Gurias, primeira entrevista, tu sabe que para te manter o padrão do que tu tem hoje, tu precisa ser diretora. Porque senão tu vai ter que fazer na força do teu braço, né? A gente ouve muito isso. Só que a Fernanda era muito fazedora no braço. Eu, tá, tudo bem, ouvi aquilo, mas entrou e saiu, sabia o que tinha que ser, eu sempre soube o que tinha que ser fazer, né? E aí eu disse, ok, me diz o que eu tenho que fazer para ser diretora. Aí é que nem a Carla falou, né? Inicia 10 pessoas, coloca no sistema, na praticidade é isso, os objetivos a gente sabe, né? Aí, então, eu comecei a desenvolver esse trabalho para ser diretora. Só que eu estava num momento na empresa, nesse primeiro momento, em 2022, bem conturbado, nós estávamos aí em vias de fazer a virada de um sistema muito importante na empresa onde eu trabalhava. Então, assim, eu sabia que não seria fácil, né? Por quê? Porque eu estava numa rotina muito desgastante, onde eu trabalhava muito, e como é que eu ia fazer entrevistas? Eu não fazia sessão de beleza antes, como é que eu ia fazer sessão de beleza? Então, aí entra a gestão do tempo. Eu sabia o que eu tinha que fazer, e eu sabia o tempo que eu tinha disponível para fazer. Aí vocês me perguntaram assim, Fernanda, e qual é o tempo que tu tinha disponível para fazer? Né? Enfim, de maio de 2022, quando eu voltei ali, praticamente junho, porque eu me cadastrei dia 30 de maio, até dezembro, eu cadastrei 2 pessoas. Não vamos entrar agora no momento, no assunto, porque senão vai prolongar, mas por questões de saúde, eu dei essa pausa. E aí, em janeiro de 2023, no ano passado, eu me reuni com a Michelle de novo e digo, agora vai, vamos. E aí eu fui chamada na empresa e fui colocada como usuária-chave dessa virada desse sistema lá. Que antes eu era só um apoio, eu virei ali meio que, vamos dizer assim, uma certa protagonista da história, do fazer acontecer. Aí ali eu tinha todos os motivos para dizer assim, não, Mary Kay, não é para mim, agora não, nesse momento não. Só que ali, gurias, que caiu muito, foi impressionante como virou a minha chave de que não, eu preciso, porque eu não quero mais ver isso aqui. Eu não quero mais essa correria aqui. Eu tive rotina, assim, tive dias de trabalhar 16, 18 horas. Então, assim, chegar em casa estressadíssima, chegar em casa 2 horas da manhã, tomar um banho, deitar e 8 horas estar lá de novo, sabe? Ali foi, ao mesmo tempo que foi muito bom profissionalmente, foi a virada de chave de que era ali que eu tinha que fazer. Aí, em abril do ano passado, eu assisti o treinamento de uma senhora que eu não conhecia, uma mamãe aí, Carol Santori. E eu vi num treinamento da Carol sobre iniciação, a Carol tinha sido rainha de início de 2022, né, Carol? E eu vi que as nossas rotinas eram muito parecidas. A Carol estava numa grande empresa, trabalhando lá enlouquecidamente, só que ela já era, né, gerente, eu ainda era uma analista. E aí, então, eu vi nela algumas coisas, eu costumo dizer assim, ó, eu não sou inteligente, eu sou esforçada e dedicada. Tudo que tu me disser que faz e dá certo, eu pelo menos tento. Então, eu ouvi a Carol, peguei aqui, ó, papel e caneta e fui anotando, do jeito que ela fazia. E a rotina da Carol era muito parecida com a minha. E eu digo, opa, se ela conseguiu fazer um diretorado, ser rainha de inícios desse jeito, eu vou pelo menos tentar. O que eu fiz, então? Tudo bem? O que eu fiz, então, né? Eu modelei a Carol. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da gestão do tempo. Eu estava ali querendo ser diretora, mas na minha cabeça eu não tinha tempo para fazer isso, né? Para fazer entrevista, eu sabia o que eu tinha que fazer. Aí, então, é importante falar para vocês assim, o que eu comecei a fazer? Modelei a Carol, né? Então, o que foi muito importante de eu fazer naquele momento lá? O definir o tempo que eu ia dedicar para cada coisa, as atividades pessoais, fossem elas espirituais, familiares, as minhas pessoais, que a gente vai falar um pouco disso também, isso sobre o negócio. Os compromissos que eu tinha que fazer para o negócio, né? As visitas, as sessões, as prospecções, os acompanhamentos, e nunca esquecer, gurias, dos treinamentos, cursos e das leituras que a gente tem que fazer para o nosso negócio. A gente não pode esquecer nunca disso. Tem muitas coisas que a gente acha que é bobagem, mas não é bobagem. O conhecimento é nosso e ninguém tira de onde for que nós estejamos. E uma das coisas que eu aprendi em Mary Kay é que nada do que eu aprendo aqui é só para cá.
Muitas das coisas que eu aprendi no negócio, eu repliquei para minha vida, fora dela. Tanto pessoal quanto profissional. Lembra que eu falei lá para vocês, né, que eu era estressada, que eu era acelerada? Acelerada eu ainda acho que eu sou um pouco, mas estressada eu não sou nem um décimo de como eu era antes. Eu aprendi a ressignificar as coisas. Eu aprendi, uma das coisas que a gente diz que Deus nos dá aquilo que a gente precisa, né? Uma das coisas que eu aprendi, assim, foi... eu costumo dizer, se eu tivesse iniciado com uma pessoa que era acelerada que nem eu não sei se eu estaria aqui. Mas eu iniciei com uma pessoa que me deu equilíbrio. E aí eu aprendi isso, de que muitas vezes a gente recebe a coisa, absorve e depois reage, e depois age. Eu era aquela coisa, eu recebia a coisa e reagia. E isso só fazia mal para mim, fazia muito mais mal para mim do que para os outros, né? E aí eu deixei aqui uma fala da senhora Mary Kay, acho que é muito bacana, né? Comece a escrever hoje a sua própria história de sucesso. Estabeleça suas metas e persiga-as até que se tornem realidade. Lembre-se, você tem que acreditar realmente nelas, mesmo antes de vê-las concretizando-se. Tudo aquilo que a sua imaginação puder perceber e idealizar pode ser alcançado. Então, assim, tudo aquilo que se Deus botou na tua cabeça, se botou que é um sonho para ti, botou no teu coração, é porque tu pode realizar. Vai depender de ti e do teu tempo, obviamente, né? E aí, então, gurias, o que eu fiz? Modelei a Carol, voltando lá, modelei a Carol de o que eu fazia. Então, assim, Fernanda voltou para ser diretora. Eu não tive esse percurso de, sou consultora e vou virar diretora. Não, eu voltei com foco de 30 de maio de 2022 em eu vou ser diretora, né? Então, eu precisava o quê? Criar hábitos. E o que é hábitos, gurias? É aquilo que tu vai fazer todos os dias. Hábito não é uma coisa assim, eu vou fazer hoje, amanhã eu não vou fazer. Eu vou, eu acho que hoje eu vou, mas não deu. Não, ele tem que dar, sabe? Porque quando ele é um hábito, vai fazer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é algo que a gente tem que lutar todos os dias. Porque muitas das vezes acontecem coisas no nosso dia a dia, como acontece quando uma pessoa trabalha só no CLT, que acaba te tirando daquele cronograma ali. Mas tu não pode deixar isso acontecer. E aí, criando hábitos, tu vai ver que tu começa a fazer sempre aquilo ali. E quanto mais tu faz, melhor tu fica, né? E, consequentemente, tu evita as distrações. Uma das coisas que a gente precisa falar muito nisso são as distrações. Quando a gente tem a liberdade de tempo, tem pessoas que dizem assim, nossa, Fernanda, coisa bem boa, agora tu tem tempo para fazer as coisas. É perigoso. Isso eu tô falando para quem trabalha. Olha só, quem trabalha, tem outra fonte de renda, precisa criar o hábito para ela conseguir conciliar. E para quem não, para quem hoje é exclusiva Mary Kay, hoje eu sou, há 3 semanas sou exclusiva Mary Kay, eu preciso ter esses hábitos para mim evitar distração. O que é evitar distração, Fê? É aquilo que não tá te acrescentando, não está produzindo. Vamos dar um exemplo. A Carol falou ali que ela segue Caio Carneiro, Joel J, etc. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que isso dá conhecimento para ela, e conhecimento é poder, gurias, quanto mais a gente sabe, olha só, a Carol, ela acaba se tornando, que nem a Marcita me falando semana passada, em magnética, por quê, né? Ela te inspira a conhecimento, a querer saber mais, a posicionamento, a imagem. Agora, assim, por quê? Porque ela absorve isso, porque ela consome isso. Agora vai a Fernanda lá, ficar o dia inteiro. Eu não tenho tempo, Fê, eu não tenho tempo para apresentar, não tenho tempo para fazer sessão de beleza, eu não tenho tempo. Mas aí tu pega o Instagram, o que a Fernanda fez? Ela ficou seguindo um artista, ela ficou vendo o que aconteceu na novela, ela ficou né? Ou então, o pior que para mim, a Carol falou, e eu vou falar de novo, e eu acho que eu repito todas, fica se comparando. Muitas vezes assim, nossa, eu tô fazendo e não dá certo, e a fulana lá deu certo. Gurias, eu vou dizer uma coisa que eu falo com meus filhos. Nas redes sociais, as pessoas veem aquilo que a gente quer que veja. Então, assim, eu costumo dizer que eu duvido que a vida seja 100% maravilha, mas se eu não botar na rede social, ninguém vai saber. As pessoas, hoje em dia, a gente sabe muito mais até da própria família por causa de uma rede social. E porque a gente está lá, que é isso que a gente está consumindo. Fernanda, quer dizer que eu não posso me distrair? Pode, mas tenha horários para isso. E nesse momento de negócio, onde vocês que estão aqui, eu tenho certeza que vocês querem ser empresárias. Então, vocês precisam focar nisso. Vocês precisam ter os horários, a gente vai falar um pouquinho depois ali, para isso. Então, deixa esse teu horário de distração lá para depois do final. Depois que tu já fez tudo que tu tem que fazer.
Botem uma coisa na cabeça de vocês. Rotina, criar hábitos e para fazer o que tem que ser feito e colher os resultados daquilo ali. Então, assim, evitem as redes sociais para distrair vocês, para tirar vocês do foco, para vocês se compararem, porque isso diminui vocês. Diminui vocês intelectualmente e pessoalmente também. Daqui a pouco vocês vão se sentir achando que vocês não estão fazendo nada, mas vocês estão fazendo. Uma das coisas que eu aprendi na Mary Kay também é que a gente planta muito. Se vocês acompanharem pessoas que inspiram vocês, outras empresárias do nosso negócio que inspiram vocês vão ver, muitas vezes, tu faz uma apresentação de negócio, uma pessoa hoje, ela te diz não, ou ela não te diz, daqui a pouco lá na frente ela te chama, já aconteceu isso comigo, de eu fazer a apresentação, a pessoa me dizer não, e eu acho que ela vai lá, pensa, né, a gente tem os follow-up, que a gente trabalha de entrar em contato depois, e ela entra em contato contigo que ela quer, e tu nem apresentou a oportunidade para ela de novo, mas ela deve ter ficado pensando, daqui a pouco ela te seguiu ali, ela viu os teus resultados, ela viu o teu desenvolvimento, e ela vem e te procura para iniciar um negócio contigo. E a mesma coisa para quem quer vender, é exatamente a mesma coisa. Tu ofereceu para ela, naquele momento ela não podia, então quando ela tiver condições, ela vai voltar e vai te procurar. Aí, então, aqui eu separei para vocês, que nem eu lembrei lá, né? Mais do que pensar o que vocês têm que fazer, gurias, bota no papel. Eu sou a pessoa que gosta de eletrônico. Eu gosto do tablet, eu gosto do celular, eu gosto de aplicativo. Mas isso não impede, isso que eu gosto sempre de trazer para vocês. A maneira como a Fernanda faz, como a Santori faz, como a Marci faz, como a Alessandra faz, o teu jeito é outro. Se o teu jeito é papel, faz no papel, mas faz. Então, tu tem que ter metas pessoais, profissionais, familiares e espirituais. Então, e essa questão assim, Fernanda, e qual a diferença? Bom, meta pessoal é aquilo que é para ti. Eu quero fazer uma caminhada todos os dias, eu quero fazer um curso, eu quero, né, me profissionalizar. Um curso aqui, vamos dizer, para ti. Metas profissionais. Eu quero ser diretora, eu quero conquistar. E outra coisa, né, gurias? Tem que ter números e prazos. Tem que ter. Aqui vocês vão listar. Onde é que vocês querem atingir? E as familiares, eu quero fazer uma viagem, a Marci tá aí, tá lá no Uruguai com a família dela, eu tenho certeza que isso aqui estava no cartaz de metas dela, lá no cartaz de sonho, na parede da casa dela, que ela já contou para nós, que tem uma parede onde ela coloca, tenho certeza que isso aqui estava lá. E as espirituais, eu quero, e aí aqui a gente não tá falando de religião, por favor, não me interrompa, assim, isso é independente, mas aquilo que tu vai fazer e se comprometer. Eu, por exemplo, tenho um hábito hoje, todos os dias, a primeira coisa que eu faço no dia, né, no dia, eu faço a minha oração, onde eu peço aí, eu agradeço por tudo que eu tenho e eu peço para Deus estar comigo naquele dia ali, para que eu encontre pessoas que eu possa transformar a vida delas de alguma forma, para que eu possa inspirar a vida delas. Eu não fazia isso, gurias. Eu não tinha o hábito de orar e agradecer todos os dias. Claro que eu posso fazer isso durante o dia, eu faço várias vezes, em muitos momentos que a gente vive ali durante o dia, mas o de manhã, e outra coisa, é antes de tu abrir o celular, é antes de tu ver o WhatsApp, é antes de qualquer coisa. Por quê? Porque aí, olha só, tu tá iniciando o teu dia, tu tá com energia nova, olha só, a Carol já chegou ali de manhã cedo com vibração, e aí se eu pegar um WhatsApp, e se eu ler algo que eu não gostei, se eu entrar lá no Instagram e ver uma coisa que eu não gostei, se eu ver uma publicação, aquilo ali vai, ó, baixa a tua energia. E aí, daqui a pouco, tu não vai fazer aquele teu momento ali de gratidão, né? Fernanda, eu não tenho o hábito de orar. Ok, encontra o teu, de olhar para o céu, olhar para o sol e agradecer. A gente tem muitos motivos para agradecer, mas isso com o tempo que a gente acaba se dando conta disso, né? Eu tenho aí 4, né? Contando com o marido, 4 motivos para agradecer muito, entre tantos outros, mas eles são os meus motivos, então eles são a primeira coisa que eu agradeço, sim. Eles são meu motivo, então eles estão no coração e no pensamento, em tudo e acima de, né, antes. E aí eu agradeço a Deus e peço lá para ele que ele me ajude a conduzir-los, eles me lapide, que eu seja uma boa mãe, que eu seja uma boa esposa, que eu seja uma boa pessoa, que aí eu possa, né, inspirar, que eu possa transformar, que eu possa transbordar na vida das pessoas. Então, tenham isso planilhado, seja no computador, seja no aplicativo, no celular ou no papel mesmo. Vai no papel mesmo, só não dá desculpa. Isso tu ainda não faz, faça. Todos os dias isso daqui. Mas a gente vai um pouquinho mais para frente também. E aí aqui a gente precisa planejar o trabalho e cumprir. Então, assim, ó, bom, Fê, hoje eu tenho
3 horas para trabalhar na Mary Kay, dá? Dá. Sabe por que dá? Porque lembra que eu falei para vocês que eu modelava a Carol? Quando eu modelei a Carol, o que eu fiz? Eu queria prospecção, eu queria novas pessoas no meu negócio. Então, qual era o tempo que eu tinha? 1 hora e meia do meu trabalho, da minha casa até o meu trabalho, que a gente sai todo mundo junto de casa, a gente larga as crianças na escola e vai trabalhar. No horário do meio-dia, mais em torno de meu horário de almoço era 1h20, então eu levava mais ou menos 20 minutos no máximo para almoçar. Então, eu tinha mais 1 hora, e no final do dia. Eram esses. Então, eu regulava de 3 a 4 horas, e isso era inegociável. Por quê? Era 1 hora de ida, 1 hora no almoço, ou fazendo sessão, ou fazendo apresentação de negócio online, e mais 1 a 2 horas no máximo no final do dia. Poderia fazer mais? Poderia. Porém, eu não tinha horário de saída. Então, muitas vezes, e a minha família, entendeu? Mas assim, ó, era no mínimo 3 todos os dias. E é todos os dias, gurias. Não é hoje sim, amanhã não. Não, eu tinha um objetivo que era me tornar diretora no ano passado. Eu sabia o que eu precisava fazer. Eu defini o meu horário e eu fazia isso. Então, vamos lá. Ah, Fernanda, o que tu fazia, então? Se eu estava prospectando? Eu ia para LinkedIn, né, no trajeto de trabalho da casa para o trabalho, prospectando perfis. Prospectava, pedia conexão com todos aqueles perfis que eu achava que podiam fazer um negócio comigo. No horário do meio-dia, quando eu não fazia sessão de beleza, eu respondia, mandava uma mensagem pessoal, eu sempre fiz questão de fazer essa mensagem pessoal, tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada, então de mandar uma mensagem pessoal para ela, falando um pouquinho, convidando ela para uma reunião online onde eu faria apresentação de negócio. Quando eu não fazia isso, eu estava fazendo sessão de beleza, sempre. E no final do dia, normalmente, eram as sessões de beleza. Então, eu procurava... eram as apresentações de oportunidade. Então, olha só, de abril de 2023 até 30 de setembro de 2023, que foi quando eu me tornei diretora, então foi um período aí de 5 meses, o meu foco era virar diretora, eu precisava virar diretora, né? Então, era prospecção. Fernanda, então tu não atendia cliente? Sim, eu atendia cliente, mas o meu foco era a iniciação, o meu foco era a prospecção para iniciar as pessoas. Então, era isso. Então, quando surgia alguma outra coisa nesse meio tempo, eu ia intercalando. E graças a Deus eu tenho um marido ok, que eu costumo dizer, né? Então, ele sempre me deu muito apoio, então ele sempre me ajudou muito com vendas e entregas, com o meu time também até hoje. Hoje eu estou em outra cidade, vim fazer o apoio a uma consultora aqui, minha futura DIC, se Deus quiser. E aí, então, ele tá lá com todas as... Ou seja, eu deixei tudo prontinho para ele, a organização, né, gurias? Deixei tudo prontinho do que ele precisa fazer durante a semana. E aí, aqui, agora, já botei uns alertinhos ali, mandar mensagem para ele de tal coisa. Eu já mandei, amor, olha só, deixei tal coisa, precisa levar em tal lugar. E ele leva, sabe? Então, assim, essa troca que a gente tem é muito bacana. E, mas Fernanda, tu deixou o marido lá para vir fazer isso, mas ele que veio nos trazer ontem, né? E tu tem que ver a animação que eles têm. Quando as pessoas veem, gurias, o teu entusiasmo, a tua felicidade, os teus resultados, eles vão junto. Os meus filhos também, minha filha tá aqui, a minha filha mais nova tá aqui junto também, vai trabalhar comigo essa semana aqui também. Por quê? Porque eles veem o quanto isso, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô transbordando isso para eles também. E eles sabem que, independente de qualquer coisa, trabalhar é algo que eu faço desde os 16 anos, eu amo trabalhar. Só que hoje eu trabalho com algo que me deixa muito mais feliz e que transborda para eles também. Então, assim, tu precisa definir os teus trabalhos e os teus horários e as formas. O que eu quero dizer com formas? Se vai ser online ou se vai ser presencial. Hoje a gente tem a facilidade do online, então a gente pode usar isso a nosso favor. A gente só não pode se enganar. O que eu quero dizer? Daqui a pouco eu vou falar coisas que vocês já ouviram ou que vai incomodar. Mas o se enganar hoje eu vou ficar no digital. Beleza. E o quanto que tu vai fazer? Isso tu tem que ter muito definido. Eu vou falar com 50 pessoas, eu vou falar com 100 pessoas, eu vou agendar tanto, e eu vou mostrar ali, vou dar esse materialzinho para vocês depois ali, mas vocês precisam ter os horários definidos e inegociáveis, gurias. É inegociável dentro do que tu pode. Se pode 2 horas, se pode 1, que seja, mas faça bem feito, para vocês terem resultado. E as formas, se vai ser online, se vai ser presencial. Isso precisa estar bem definido também. E quando for online, gurias, é trabalhar. Sexta-feira, eu parei de trabalhar mais cedo, que nem eu costumo dizer assim, eu tô em casa, mas eu começo às 7 e paro normalmente às 6 da tarde. Isso eu defini.
Só que sexta-feira, gurias, eu tava assim, 5 horas da tarde, tava com uma enxaqueca horrorosa, daí eu me dei conta. Quando eu fui olhar o meu coisa, eu tinha falado com tanta gente, que não tinha nem como eu já não estar mais parafusando, sabe? Mas é o trabalhar, tem que ser feito. Uma outra coisa que eu sempre indico para vocês, ambiente limpo e organizado. Gurias, isso influencia na gente, na nossa produção, em tu achar as coisas que tu quer achar, em não perder tempo, porque daí muitas vezes, se, por exemplo, não sei como é que são vocês, mas eu sou assim, eu tô aqui, tô trabalhando. Se eu olho para o lado, aquilo ali tá desorganizado, aquilo ali tá bagunçado, eu não consigo mais me concentrar tanto aquilo ali. E aquilo ali é uma distração. Então, evite a distração. Arruma, organiza as coisas, a tua casa, se a foto... Lá em casa a gente não tem uma pessoa que nos ajuda, somos nós 5. 5, não sou só eu. Isso é uma outra coisa que as pessoas precisam aprender. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo que dizem, eu não consigo porque eu preciso limpar minha casa, preciso organizar, preciso fazer comida, preciso fazer... E aí a pessoa tem mais pessoas na família, e aí quando eu pergunto, não, é só eu que faço. Eu, na minha opinião, né, é uma coisa que precisa ser falado, né, para que as pessoas normalizem isso de que todos estão em casa, que todos contribuem, que todos façam. Lá em casa não é só a Fernanda, são os 5, é o Rafael, a Fernanda, a Sofia, o Bernardo e a Helena. Cada um no seu, né, mas todo mundo. E aí, procura estar sempre próxima de pessoas, né? Porque a gente precisa, a gente é um movimento, a gente se inspira com as pessoas e a gente pode ajudar elas também. E aí, seja no online ou seja no presencial, é bom que a gente esteja circulado de pessoas, porque das pessoas, o nosso negócio, gurias, é relacionamento. Então, eles precisam disso para a gente ter indicações, para a gente ter, né, cada vez mais pessoas, mais contatos para a gente trabalhar. E aí, uma dica que eu dou para vocês, todos os dias de noite, mentaliza as 6 coisas que vocês vão fazer no outro dia. E mais do que isso, anota. Anota as 6 coisas principais que vocês têm que fazer no outro dia. Para que vocês, principalmente até que vocês criem um hábito. Depois que vocês criarem um hábito, vocês vão fazer isso todos os dias. Mas até que isso aconteça, façam essa questão de anotar. Aí, então, aqui só reforçando coisas que a gente já falou, né, lá no treinamento que eu dei sobre planejamento financeiro, mas tem que estar na gestão do teu tempo, tu planejar o teu mês, né, com quantas pessoas eu vou falar, com quantos prospecções eu vou fazer, quanto eu vou vender, tudo aquilo lá tem que estar muito nítido na tua cabeça, né. A questão aproveitar a pronta entrega, aproveitar as promoções. E, gurias, leiam os materiais que vocês recebem. The Look e Pink Magazine, principalmente a Pink Magazine. A The Look é a revista da nossa cliente e a Pink Magazine é a revista de nós consultoras. A The Look são tudo... a The Look são as promoções para 2 meses. A Pink Magazine é para 1 mês só e não é muito mais do que promoções. São todas as oportunidades que tu tem, tanto da venda quanto do negócio. Eu devoro a Pink Magazine. Gurias, eu não tenho nem tanta curiosidade pela The Look, eu tenho muito pela Pink Magazine. Muito, muito. Hoje já é dia 22, eu já estou pensando o que será que vem para mês que vem, para que eu aproveite as promoções, para que eu aproveite as pronta entrega e planeje o meu mês de agosto. Então, assim, devorem elas. Participar das reuniões tem que estar na tua gestão do teu tempo também, assistir as reuniões. Quanto mais online, quanto mais presencial mesmo que online vocês consigam, é melhor, vocês vão ver a energia, vocês vão vibrar nessa energia, eu tenho certeza que vocês saem daqui com a cabeça a milhão. Isso que a Carol falou, que ela participou do evento, esse que ela estava no retiro, eu acompanhei o retiro online também. Gurias, eu estava lá, eu estava doida, imagina a Carol que veio de lá. Quando a gente vem num evento presencial, a nossa energia é outra. Um seminário, eu já falei para vocês têm que estar no seminário 2025, eu quero muito que a gente tire uma foto lá no seminário 2025, para que vocês possam voltar com aquela energia de lá. E aí, o acompanhamento do 2+2+2 com os clientes. Esse é muito importante que vocês façam também, porque aqui a gente tem a oportunidade da venda, mas a gente também tem do negócio, eu vou falar para vocês. E aí, tem uma outra fala da senhora Mary Kay Ash que eu botei aqui para vocês. Existem 3 tipos de pessoas neste mundo. As que fazem com que as coisas aconteçam, as que observam como que as coisas acontecem, e as que perguntam o que aconteceu. A senhora Mary Kay Ash diz que você pode decidir qual é o tipo dessas 3 pessoas que você quer ser. Ela decidiu estar no primeiro, que é aquela que as pessoas fazem com que as coisas aconteçam. Então, gerindo o teu tempo, faz o que tem que ser feito. Para mim, o sinônimo disso é fazer o que tem que ser feito. E aí, aqui eu trouxe um pouquinho, eu imagino que todas vocês saibam
né? Mas como ele é algo que toma um pouco do nosso tempo, eu fiz questão de vir aqui falar um pouquinho para vocês do 2 mais 2 mais 2. E por quê? Porque ele aborda 2 momentos, de venda e de oportunidade. Olha só, eu vendi um batom hoje para Carol, né? Principalmente uma cliente nova, vamos dizer assim. 2 dias depois, eu ligo para ela para saber como é que ela está usando. Não vou dizer nem vou dizer um batom, vou dizer um sistema de cuidados com a pele, tá? Eu vendi para ela na quinta-feira, hoje eu vou entrar em contato com ela, né, para saber como é que tá o uso dos produtos, se ela está usando. 2 semanas depois, eu vou ligar para ela para confirmar os resultados, porque eu sei que o sistema de cuidados com a pele dá resultado em no máximo 2 semanas já tem resultados visíveis. Gurias, eu tenho retornos de clientes em uso de 4 dias, ela já me chamando e me dando um retorno. Então, assim, é para confirmar os resultados daquilo ali e para oferecer produtos complementares. Daqui a pouco, naquele momento lá, ela quis só o sistema de cuidados com a pele, para ela iniciar, daqui a pouco tu pode colocar um buster, daqui a pouco tu pode colocar uma vitamina C. A gente tem aí produtos que compõem tudo isso. Se tu fez o Skin Analyzer da cliente, tu sabe o que ela precisou. Ela optou por uma coisa naquele momento, mas é o momento de tu vir e oferecer outros. E aí aqui, gurias, olha só, tu vai estar com uma cliente que já está usando, já está tendo resultados, ela já viu quanto é simples a rotina, que não precisa daquela coisa que ela imaginou que ela fosse ficar meia hora cuidando da pele, ela está vendo o resultado, não é o momento de tu oferecer a oportunidade? A gente tem que oferecer oportunidade para todas as pessoas, independente da distinção. Aprendam uma coisa. Às vezes a gente deixa de oferecer oportunidade para uma pessoa que tu acha que não vai querer, mas tu não sabe o momento daquela pessoa. Tu não sabe se ela não está precisando de uma renda extra, tu não sabe se ela não está querendo um tempo de qualidade com os filhos que nem eu, tu não sabe se ela não está querendo adquirir algo para ela naquele momento que o trabalho principal dela, a fonte de renda principal dela não está oportunizando, tu não sabe a realidade da pessoa. E ela tem ali, ela visualizou. Então, olha só, é tão simples de tu oferecer oportunidade para ela, que daí a Carol que vai ensinar para a gente na quarta-feira, vai entrar um pouco mais no assunto, mas aqui eu quis trazer o 2 mais 2 mais 2, porque ele é algo que influencia muito na tua rotina do tempo ali, da tua gestão do teu tempo diário, e que tu pode aproveitar para as duas situações, da venda e da oportunidade. E aí, de tu dizer para ela o quanto é simples de ela ensinar, porque na verdade o nosso papel não é vender produto, o nosso papel é entender o problema da cliente, dar uma solução, é levar autoestima para ela, é ensinar o quanto é simples ela cuidar da pele dela. E se ela vê que ela pode ter uma renda extra fazendo a mesma coisa com as amigas dela, que tu não teve braço para chegar, porque na América a gente é isso. Nós somos uma relação, são braços, as nossas consultoras, nós todas juntas chegamos aonde uma sozinha não chegaria, né? E aí, 2 meses após, para falar da reposição dos produtos e com certeza te diferenciar. Como a gente já falou aqui, uma coisa é ela ir lá numa loja, pegar um produto na prateleira, passar no caixa e levar para casa. Acabou. Com nós, ela recebeu um contato de 2 dias depois, de 2 semanas depois, e ela está recebendo de 2. Ela vai ver o teu trabalho diferenciado. E aí, com isso, com certeza, ela vai se tornar aquela cliente. Nossa, o atendimento da Fernanda, da Ana, da Maria, da Diane, da Marcia, é ótimo. Então, assim, tu acaba fidelizando essa cliente. E aí aqui tem aquela questão de aprende a pensar do ponto de vista do teu cliente. Como que tu gostaria de ser tratado? Olha a diferenciação que tem de uma vendedora para uma consultora. Tu vai atender ela da melhor maneira, né? E aí, indicar os produtos corretos que ela precisa é o teu papel. Tu não tem que ter medo de fazer isso. Tem muitas pessoas que acabam não fazendo 2 mais 2 mais 2 por medo de, como que a pessoa vai atender aquilo ali, de como que ela vai receber aquilo ali. Mas pensa pelo lado do cliente. Tu não gostaria de ter essa atenção? Tu não gostaria de ter toda essa rede de atendimento e de relacionamento com ela? Aprende a pensar dessa maneira e não pelo lado ruim de ser a vendedora chata. Tu não tá lá, tu não tá simplesmente oferecendo qualquer coisa, tu tá oferecendo o que ela precisa. Então, o 2 mais 2 mais 2, ele é uma das rotinas que precisa estar na gestão do teu tempo, na tua agenda diária para ser feita. E aí, ela te toma um pouco mais de tempo ali, né? Mas é bem importante, principalmente porque ela tem essas 2 oportunidades. E aí, gurias, quais são as ferramentas que vocês podem utilizar para fazer a gestão do tempo de vocês? Pode ser uma agenda,
pode ser o calendário do o Outlook, tem os aplicativos e o WhatsApp também. Bom, a agenda é o papel, é o dia a dia, né? Aquilo que tu vai fazer. Eu nem tô com a minha agenda aqui porque eu não sou da agenda, sou do celular e do digital, né, gurias? Mas de colocar ali, listar as coisas que tu vai fazer no outro dia, que eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que ter, pelo menos aquilo ali, listar aquilo ali e no Outlook também. Por que eu gosto do Outlook, gurias? Qual é a minha indicação? Por que funciona? Primeiro, que eu conseguia ver lá, quando eu queria ser diretora, quando eu queria fazer aquelas prospecções, qual eram os horários que eu tinha livre, me dava essa facilidade, eu não precisava estar com a agenda na mão. E uma das coisas que eu gostava muito de usar, gosto muito de usar o Outlook, é a questão de, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma apresentação da oportunidade às 8 horas da manhã, não, eu tenho que ligar para uma pessoa às 8 horas da manhã, e por acaso entrou uma ligação e eu tô, e ele dispara ali, eu consigo adiar para daqui a 5 minutos. E daqui a 5 minutos ele vai apitar de novo. Não é aquela coisa no papel, ficou no papel se tu não abrir de novo. Daqui a pouco tu não vai lembrar, principalmente quando tu tá criando o hábito. Quando tu já tem o hábito, tu já vai, ó, terminou a ligação, tu vai lá para a agenda e continua o que tem que ser feito. Mas enquanto tu tá criando a rotina, criando o hábito, tu precisa desses gatilhos, entendeu? Então, o alerta do Outlook é uma dica minha para isso. A gente tem os aplicativos, né, de que nos sinalizam do que a gente, conforme a gente colocar ali na agenda, lembrando, né, gurias, que cada aplicativo vai muito do teu perfil, então é aquilo que tu vai colocar ali no aplicativo, no alarme, para que ele te sinalize, e o WhatsApp. Aí vai dizer assim, como assim o WhatsApp, Fê? Por muito tempo, gurias, por exemplo, vendi uma base para a Ana hoje. E aí, então, eu fazia uma listinha no WhatsApp do que eu tinha vendido, quando eu não tinha os aplicativos para a Ana, e aí eu colocava, tipo, se fosse dias, né? Hoje é dia 22, 24. E aí, quando eu vou programar para outro dia, no dia 23 da noite, a Ana ia para a lista do 24, porque o WhatsApp a gente sempre está na mão. Né? Então, se às vezes a agenda física a gente não tá, mas o WhatsApp sempre está na nossa mão. O telefone sempre está na nossa mão. Então, usem o WhatsApp para isso também. E outra, eu gostava de colocar lá Ana, batom, toff no dia 22, porque se daqui uma semana a Ana me chamasse, ai, Fernanda, eu quero o mesmo batom, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês, a minha mãe adorou o batom que eu comprei. Qual foi o batom que eu comprei? E aí, tu não saber o batom que tu vendeu? Não dá, né? Então, assim, por exemplo, no WhatsApp ali, se tu não tem a agenda, não tem aplicativo, não tem calendário, tava ali que eu vendi um batom top para Ana. Então, eu ia lá, pegava o top e entregava para Ana, entendeu? Então, o WhatsApp, ele acaba sendo assim, eu acho que ele é um pouquinho mais trabalhoso de lidar, por isso até que eu coloquei ele ali por último, mas eu considero ele uma forma também, pela praticidade de estar na palma da tua mão, né? De tu não precisar da agenda física. E aí, então, fazer as listas que tu tem que fazer e no dia anterior ali, tu colocar quais são as rotinas que tu tem que fazer lá no dia, no caso, fiz ontem, no dia 21, para hoje, no dia 22, tá? E aí, aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês um modelo do de como que tem que ser a rotina de vocês. Aqui eu fiz uma das 7 às 22, tá? E aí aqui, assim, é uma orientação, se vocês olharem, tem vários treinamentos, aqui vai ficar disponível para vocês depois, né? Lembrando que a banda que a gente já manda para vocês, onde tem várias empresárias do nosso ramo que usam exatamente isso. Então, tem um planejamento semanal, né? De segunda até domingo, das 7 às 22. Fernando tá querendo dizer que eu tenho que trabalhar das 7 às 22, de segunda a domingo? Não, eu tô dizendo para te colocar aqui tudo. Lembra que eu falei que tem que ter planejamento familiar, planejamento pessoal? Então, aqui tá tudo. Então, assim, o que elas utilizam ali, né? Lembrando sempre dos nossas prioridades. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, carreira. Então, a orientação é que pintem ali de corzinhas, né? Por exemplo, a espiritualidade está em azul, a família está em amarelo e a carreira, né? Está em rosa ali, que é o nosso negócio cor-de-rosa. As reuniões em lilás, as sessões de beleza em verde e as bancos, supermercado, médico em laranja, né? Eu não sei como é que vocês são, né? Se vocês são muito visuais, então isso facilita. No meu calendário do Outlook tem exatamente isso. Cada um dos compromissos ali está pintadinho de uma cor. Eu já classifiquei ali e quando eu coloco,
eu coloco ele já fica na corzinha do que é, que daí eu já sei, né, do que é aquilo ali. Aí, por exemplo, a segunda-feira, 7 horas da manhã, tem lá, né, os meus valores, a minha oração, o meu momento de gratidão, que eu falei, é um pouco mais cedo, mas aí é uma rotina minha, né, de colocar ali. Aí depois tem a família. Isso é uma outra coisa que eu tô, né, coisa assim, aprendendo a lidar, gurias. Eu não estava acostumada a estar em casa, né? Então, não estava acostumada em toda aquela atenção ali. E quando eu estava em casa, eu era tão focada em estar trabalhando, que eu não me permitia nem aquele momento com a família. Olha para vocês terem, eu queria qualidade com eles, e quando eu estava em casa, eu não conseguia aproveitar. Então, isso é algo que eu tenho aí me disciplinado a ter. Não, eu tenho um momento da família também. Eu tenho isso. Então, o que eu quero dizer com isso? É um lazer com eles, é dar uma saída ali com um deles, eles sempre têm alguma coisa para fazer. Agora, hoje não é hoje o dia 22, mas atualmente, a gente já conseguiu colocar outras atividades na rotina deles. Claro que a Sofia e o Bernardo, como são mais velhos, com muito resistência, mas eu já consegui dar um pouco mais de liberdade para eles, eles conseguem fazer outras atividades que não dependem da gente para se deslocar, mas a Helena, ela é totalmente dependente da gente. Ou ela tem 11 anos, então assim, ela estuda de manhã, mas ela não estava fazendo nenhuma atividade de tarde, porque a gente não tinha como levar ela. Hoje, devido a essa mudança que a gente está tendo lá em casa, ela queria entrar no vôlei, ela já entrou no vôlei, então é uma atividade física para ela também, é super bom para a saúde. Então, eu já consigo flexibilizar isso, e até porque o nosso negócio permite que eu leve ela e fique trabalhando, né? Então, assim, tem essa flexibilidade, então tá no amarelinho ali de estar esse momento com ela. Aí, então, o rosa, né? O rosa toma ali o meu tempo, né? Por exemplo, das 7 até às 11. Às 11 eu vou lá arrumar comida para eles, eu vou arrumar alguma coisa que eu deixei pronta, ou eu faço alguma coisa novinha ali para eles na hora, que era algo que antes eu não fazia. Não fazia mesmo. Não é porque eu não gostava, mas era porque, às vezes, eu tinha reunião até meio-dia, gurias, mesmo em home office. Tinha reunião até meio-dia, então eu não tinha como. E muitas vezes eu não conseguia nem sentar para comer com eles. Hoje não. Hoje é definido no meu horário ter isso. E tá tudo bem, tá tudo certo, era isso que eu queria. Então tem que ter esse momento também. Aí tem as reuniões, né? Então, assim, são as reuniões com unidade, para quem já tem time, são as reuniões com a nossa unidade, né? A gente tem as reuniões de diretor, então ele tá lá no meu calendário. Então, os treinamentos, coloquem, gurias, pelo menos 1 hora por dia para assistir um treinamento gravado que vocês não assistiram, para assistir um treinamento novo, para ler um material. Ontem eu cheguei aqui na casa dessa minha consultora e eu estava dando uma ajustada no material, esse aqui para vocês, né? E eu estava com o outro ouvindo. E ela, tu tá fazendo treinamento, tu tá assistindo treinamento? Não, eu consigo, gurias, que é relacionado ao negócio. Eu estava aqui fazendo com vocês e estava ouvindo um outro treinamento. Então, assim, eu tô sempre fazendo isso. Ou então, como eu já tinha falado para vocês antes, com um fonezinho de ouvido, ouvindo outra coisa. Claro que tem aqueles que tu precisa estar com atenção nesse momento, mas tem coisas que eu só quis, eu fiquei com dúvida daquilo lá, daí eu deixo ele nos meus favoritos e vou lá e fico ouvindo, né? E aí o laranja é aquilo, né, que a gente tem que fazer. Banco, gurias, eu não sei como é que vocês são, eu não faço, é tudo aplicativo. Mas o mercado que tu tem que ir, um médico que tu tem que ir, e como é que a gente pode, né? Eu trabalhava numa empresa do ramo da saúde, e o que menos eu fui, e eu ia era em médico. Eu não me permitia nem isso. E aí, quando eu parava, quando eu ficava doente, era de parar internada no hospital. Por quê? Porque eu não tinha isso no meu rotina, de fazer os acompanhamentos direitinho. Então, eu acho que eu não comentei isso aqui ainda, gurias, eu sou bariátrica, tá? Então, agora, esse setembro, faz 6 anos que eu sou bariátrica. Então, assim, eu preciso de um cuidado, de um acompanhamento médico, e que eu não fazia. E que muitas vezes eu acabava parando num hospital por não ter priorizado a minha saúde, que era tão simples, era de ir no médico, mas eu não me dava. Mas Fernanda, eles não deixavam tu ir no médico? Claro que sim, mas eu não tinha esse hábito e não colocava isso na minha rotina. Não estava. Então, hoje, agora, eu estou aqui, correndo para tudo que é lado, fazendo todos os exames, vendo se está tudo bem, se está tudo certo, porque eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar bem. E uma outra coisa que eu sempre falo, assim, a gente tem que cuidar da gente, né? Autoestima é algo que eu tinha mesmo quando eu era obesa. Nunca fui aquela pessoa, né? Eu sou gorda, eu sou feia. Não. Mas a saúde é algo que muda muito, né? Que a gente acaba priorizando. Então, assim, eu acho que isso é uma outra coisa que tem muito a ver, porque eu costumo dizer, né, que muitas mulheres são tão bonitas, eu não estou falando esteticamente falando, né, que elas não se veem. E a gente tem a oportunidade do nosso negócio de ir lá
e mostrar para elas o quanto elas são bonitas, né? O quanto elas são bem. Eu acho que quando a gente faz uma sessão de beleza, quando ela termina ali, eu não tô nem falando de fazer um rebocão, de passar um batonzão, que nem eu boto, mas às vezes até um nudezinho, que seja aquele momento ali que tu proporcionou para a pessoa, faz muita diferença no dia a dia dela, né? Eu que já passei na pele essa questão de autoestima, as pessoas não conseguiam baixar minha autoestima porque a minha autoestima era elevada, mas se eu fosse dar atenção para os comentários de quando eu era obesa, assim, doía, mas esse é assunto de outro momento, assim, né? Mas então, de priorizar a saúde da gente tem que estar aqui também. Então, por isso que está de segunda a domingo, porque tem aqueles momentos que nós não vamos trabalhar, o rosinha não vai ter nada ali, o lilás não vai ter nada ali no domingo, que seja, mas vai estar nos outros dias também. E aí, aqui, gurias, é aquilo que eu comentei para vocês, de vocês fazerem, porque daí vocês ficaram, Fernanda, mas o que eu tenho que planejar de fazer no outro dia? Quais são as 6 ações que tu falou ali, né? Eu botei algumas aqui para vocês. Então, assim, ó, quais são as tuas metas do outro dia? Quantos contatos tu vai fazer? Quanto que tu vai vender? Quantas entrevistas tu vai fazer? Quantos agendamentos tu vai fazer? E mais do que isso, guria, é não só a meta, mas o resultado. Então, ontem de noite, fez essas tuas metas aqui para hoje, hoje no final do dia, fecha quanto que tu fez ali e planeja para o outro dia também. Então, assim, ó, é aquilo que a Carol tinha comentado antes ali. A diretora dela perguntava quanto que se ela estava fazendo. Ela dizia que ela estava. A questão, assim, muitas vezes a gente diz, eu estou fazendo, mas o quanto? Ou, deixa eu trazer uma coisa para vocês que vocês já devem ter ouvido. O online, ele é ótimo, ele é muito bom, mas ele tem que ser feito no volume. E aí, no volume, não é 10 pessoas, não é 20 pessoas. Isso eu falo para vocês. A Carol pode até contribuir ali depois que eu terminar aqui. Mas é num volume, gurias. Isso eu aprendi na prática. Eu comecei fazendo 10, 20, achava que estava fazendo muito, né? Mas claro que o teu muito não é o muito do outro. Mas olha pelo teu. E aí, com isso, tu fazendo quanto que tu planejou e quanto que tu fez, quanto que tu reverteu, tu tem ali a tua tabela de conversão. E aí, com isso, tu consegue, né, ver quantas pessoas tu precisa fazer para que elas iniciem, né? E aí, aqui também tem algumas sugestões de fazer quantas possíveis iniciadas, lista ali. Eu botei 10 aqui, né, gurias, mas isso fica muito para que vocês iniciem, e aí vocês vão aumentando, e isso tem que ser no mínimo 10 pessoas ali, porque vocês vão acionar, né? E para agendamento de sessão também. Então, porque o que seria assim, ó, agendar a sessão, então ela já vai conhecer o negócio, tu vai, de repente, falou da oportunidade com ela na sessão, e aí depois dali um dia que tu definir de quantos dias tu fez, tu liga para ela lá para ver qual é o cenário dela atual, se ela tem interesse em fazer ali o negócio junto contigo, ou então de alguma que tu já tenha feito alguma apresentação de oportunidade. Aqui também tem que estar ligar para tuas iniciadas, né? Contatar as tuas iniciadas, aquelas pessoas que já iniciaram no negócio contigo. Porque quando a gente está no negócio, a gente sabe que tem que ser feito. E ela sabe que tem que ser feito? Ela está participando desse treinamento? Tu chamou ela para vir fazer esse treinamento junto contigo? Bom, tu não precisa obrigar ninguém. Eu costumo dizer, a liberdade do nosso negócio independente é a gente fazer da onde a gente estiver, no horário que a gente quiser e quando a gente quiser. E tu participa daquilo que tu quer. Eu não obrigo ninguém a fazer nada, mas eu convido. Então, assim, convidou, mandou uma... E muitas vezes, gurias, não é mandar uma mensagem no grupo lá, para quem tem grupo, é chamar no individual mesmo. Fulano, tá tendo tal coisa, tu te interessa, é tu saber o que elas se interessam, né? E também mandar mensagem para aquelas pessoas que tu já conversou. Então, é trocar, né? É o follow-up que a gente fala, né? De aquela pessoa que te deu um não naquele momento lá, daqui a pouco ela pode virar um sim. Então, tem que estar na gestão do teu tempo, tu fazer tudo isso, tá? E, mas tudo isso, Fernanda, só que se tu começar a fazer, tu vai ver que sobra tempo no teu dia. Além disso, também, aqui fala um pouco, né, da senhora Mary Kay Ash lá, da organização do escritório, que foi aquilo que eu falei para vocês antes lá, né, de o quanto que o ambiente organizado na tua volta acaba contribuindo para que tu faça a gestão do teu tempo e consiga ser mais produtivo, consegue te concentrar melhor e fazer aquilo que tem que ser feito. E porque para as pessoas, muitas pessoas não entendem isso, mas a rotina, ela é uma ferramenta de trabalho, e ela é a principal no teu negócio, principalmente para quem é 100%, para quem vive disso daqui, né? É que nem a Carol falou antes, muitas pessoas acabam tendo o seu trabalho como sua principal fonte, e a Mary Kay é uma segunda, ou, às vezes, tem pessoas que acabam
e são as que fazem a transição mais rápido, a Mary Kay acaba sendo a principal fonte de renda, né? Mas tu precisa ter uma rotina sendo 100% Mary Kay ou não. Então, tu começar o teu dia ali organizada, sabendo o que tu tem que fazer, com quantas pessoas tu tem que falar, é muito mais fácil. E eu gostaria de convidar vocês para fazerem isso, que eu estou recomendando que vocês façam, as ações que vocês têm que fazer, as metrificações disso, e me chamem daqui uma semana, 10 dias, né? A gente ainda vai ter o projeto semana que vem, mas ali em agosto me diga, Fê, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Tu tem alguma dica de como que eu posso adaptar isso aqui ou aquilo lá, sabe? Mas façam. Uma das coisas que eu sempre indico que as pessoas façam. Aí tu vai, porque fazendo, tu vai ver naquilo que tu pode melhorar, naquilo que não precisa ser feito daquela maneira, mas façam, sabe? Então, muitas vezes, ela tá falando isso, mas não é assim. Se tu fizer e ver que não é assim, é uma coisa. Agora, dizer que não é sem ter feito é totalmente diferente ali, né? O relato eu botei aqui para exemplificar um pouquinho para vocês de como que eu fazia. Eu acabei falando lá no início, né, da questão de como que eu fiz. Então, assim, só concluindo, né, um pouquinho da história que eu falei para vocês. Então, fiz o LinkedIn lá da maneira como a Carol me falou, eu entendi a importância de eu fazer a gestão do meu tempo, de eu ter aquele tempo lá definido para me prospectar, para fazer a apresentação, para fazer o convite para o negócio, para fazer a apresentação de negócio, né? Já falei para vocês que eu trabalhava de 3 a 4 horas por dia, e com isso, eu entrei em qualificação, então, dia 1º de junho de 2023, e fechei minha qualificação dia 30 de setembro de 2023. Eu usei literalmente os 4 meses. Fernanda, poderia ter feito mais rápido, poderia ter... Bom, primeiro que eu não me comparo com os outros, mas eu tenho certeza que eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, né? Então, assim, eu nunca procrastinei, eu nunca deixei, assim, nunca transferi a responsabilidade disso, né? Era uma responsabilidade minha, claro que com todo o apoio, que eu já comentei várias vezes aqui com vocês que eu tive, principalmente do meu marido e dos meus filhos, mas o meu time das minhas consultoras também, outras diretoras aí me inspiraram, com certeza, a Carol sabe disso, que ela sempre ela diz que acaba me usando como exemplo, porque eu usei o método Carol, que nem eu falei para ela, o método Santori, aí teve um momento ali que ela disse que ela deu uma mudada, eu mandei uma mensagem para ela, amiga, vou ter que fazer o módulo Santori 2, né? Então, assim, se inspirem em pessoas que estão aonde vocês querem chegar e modelem elas, para achar o jeito de vocês. Fernando, faz igual a Carol? Tenho certeza que não. A Carol nunca fez apresentação para mim saber como é que ela faz. Ela me disse o que ela fazia. Me deu aí várias dicas, né? E aí eu faço do meu jeito, né? Ainda às vezes eu brinco com ela, não adianta, Carol, não é tu apresentando, brinco com ela, porque ela fez números que eu não fiz, mas eu não me comparo com ela, sabe? Então, assim, eu só tenho o compromisso de fazer o que tem que ser feito. E aí isso deu certo, fechei meu diretorado lá em 30 de setembro, tinha uma ideia aí de fazer a transição quando eu estivesse ganhando na Mary Kay o que eu ganhava no trabalho onde eu estava, porém, gurias, não foi uma tarefa muito fácil, né? Eu me formei diretora lá, em 1º de outubro foi meu debut, né? E aí eu acabei pedindo meu desligamento da empresa onde eu já estava trabalhando há quase 13 anos, em abril desse ano, mas saí no final do mês passado, né? Fiquei mais tempo lá para passar as minhas atividades para outras pessoas, como foi o nosso combinado lá. E aí vocês vão dizer, mas Fernando, tu já estava ganhando o que tu queria ganhar? Não estava ganhando o que eu queria ganhar, porém, assim, foi algo que o meu motivo estava muito mais forte, eu precisava estar em casa, eu queria estar em casa, eu senti essa necessidade, e eu pensei assim, bom, foi muito mais, por incrível que pareça, aí tu vai dizer, mas é porque o teu marido ganha muito bem e estava tudo certo. Não, gurias, não estava tudo certo, não. Lá é mais ou menos 50% a 50%, nosso custo, a gente não tem uma vida de esbanjamento, nem nada, mas porque a gente tem um custo muito alto, a gente tem a faculdade da mais velha, tem os estudos dos outros dois, e a gente prioriza por estudo, então eles são instituições privadas, tanto a faculdade quanto os colégios deles, então você já imagina o custo que eu tenho para isso, né? Então o salário dele não paga todas as despesas, mas eu tenho o comprometimento de trabalhar. Então, assim, e para vocês terem uma ideia, ele foi a pessoa que mais me incentivou, e não vou dizer só incentivou, mas me azucrinou, desculpem a palavra, para que eu fizesse a transição. Por quê? Porque ele via em mim um potencial para conseguir chegar naquele objetivo, se eu for falar do objetivo financeiro, que eu precisava, mas eu já estava esgotada.
Eu estava esgotada de conciliar os dois, e eu estava vendo que eu não estava nem entregando nem lá e nem cá tudo que eu poderia entregar. Então, assim, e mais do que isso, pensando em transbordo familiar, em estar mais tempo em casa, em poder vivenciar algumas coisas que eu queria com a minha família, que a gente acabou, então, se organizando, né, de diversas formas, para fazer a transição antes disso. E só que eu me lembro que a Carol sempre me cobrou muito isso, né? Um prazo, uma data. E isso foi dela e de outras pessoas, mas eu gosto de ser cutucada, eu gosto de ser incomodada por pessoas que já fizeram o que eu quero fazer, para que elas me inspirem, né? Então, quando a Carol começou isso muito, a gente se conheceu em novembro do ano passado, e todas as conversas que a gente teve, ela sempre diz, ai, amiga, tu ainda tá, e já tem a data, e aí eu nunca tinha data. Eu nunca tinha data, gurias. E aí eu comecei a trabalhar com as datas. E isso é uma outra coisa que é a gestão do teu tempo. É tu definir o que tu vai fazer e no prazo que tu vai fazer. Então, se tu parar para analisar, claro que o meu era em outra dimensão, de quanto que eu faria a transição, e o que eu estou propondo aqui para vocês é do outro dia, da tua semana, no máximo do teu mês, mas, claro, com a visão lá na frente, de onde é que tu quer chegar, que daí tu vai, que nem a Carol falou ali, né, e a gente sempre fala muito, fatiando o elefante, para que tu chegue lá. E aí, então, tenha sempre uma rotina muito bem definida do que tu vai fazer e no tempo que tu vai fazer. E aí, quando eu comecei a fazer isso, isso virou natural. Eu ainda mexi com a Michelle, que uma semana antes de pedir o meu desligamento, eu fiz um encontro presencial com as meninas do meu time, e uma das coisas que eu nunca verbalizei a transição, nunca, estava muito na minha cabeça, eu vou, aquela coisa. E aí eu estava lá, mega empolgada, conversando com as gurias, e aí eu peguei e falei, eu disse, e eu digo para vocês que eu só me dei conta depois, e muitas delas não se deram conta, 2 se deram conta e vieram me perguntar depois. Eu digo, não sei o que, eu tô falando, e eu disse, eu tô num momento de transição da minha carreira. Como assim? Né? Eu tô finalizando a transição da minha carreira. Sabe? Daí tá, foi. E aí depois as gurias vieram me perguntar disso mesmo. Olha só, já estava tão intrínseco em mim, já estava tão certo que eu acabei verbalizando antes mesmo de ter pedido a demissão. E aí, claro, eu acabei pedindo a demissão uma semana, 10 dias depois, né? Mas o que eu quero dizer isso para vocês? Eu fiz essa gestão do meu tempo, eu tenho muito planejado o que eu preciso fazer todos os dias, diário, semanal e mensal, para que eu consiga atingir esses objetivos. E não é porque a gente vira diretora que a gente não precisa dessa organização, não, bem pelo contrário, é aí que a gente precisa, porque a gente tem o nosso negócio para fazer a gestão, mas a gente tem o apoio aí a pelo menos 40 vidas, né? Nós influenciamos diretamente em 40, no mínimo 40 pessoas, né? Hoje a gente já tem diretores com muito mais, e aí tem as descendências também. Então, a responsabilidade, os compromissos aumentam. Já imaginou como é que tu vai fazer essa gestão, né? Como é que tu vai gerir esse negócio se tu não tiver essa agenda muito definida, do horário que tu vai fazer, do que vai ser feito. Então, isso é muito importante que vocês tenham, da forma que for, que nem eu falei antes, uma agenda, num papel, num WhatsApp, num aplicativo, num Outlook, mas que vocês tenham tudo aquilo que vocês vão fazer, que nem eu mostrei ali, o material vai ficar ali pronto para vocês, do que vocês têm que fazer. Se vocês vão vender, quantas pessoas vocês vão adicionar para vender, quantas para apresentar o negócio, quantas para fazer um acompanhamento, tudo muito bem definido do que vocês precisam fazer. E aí, aqui, um último recado para quem quer ser diretora, né? Precisa ter foco. Tenha foco no que tu vai fazer e que vai acontecer, sabe? Então, assim, se eu conseguir fazer naquele momento lá, não é para te comparar, mas é para te inspirar, tu também consegue. Uma pessoa trabalhando, em média, no mínimo 16 horas por dia, chegando a 18, 19 horas, e mesmo assim fez esse diretorado, todo mundo pode fazer. E eu sou dessa opinião, sabe? Se um faz, o outro também pode fazer. Tudo vai depender do foco, literalmente, né? E de o quanto que ela vai se dedicar ali para fazer. E aí, você já deve ter ouvido muito isso, né? Tenha dentro de ti o senso de urgência, não é aquela coisa assim, ó, eu não gostaria de ter levado os 4 meses para fazer. Na minha cabeça era 1 mês. 1 mês. E aí, claro, a única coisa que eu acabava prorrogando, né? Mas por quê? Se tu deixasse, eu tenho 4 meses para fazer, tu não vai fazer. Tu não vai fazer. Então, assim, se tu tiver aquele senso de urgência, de eu tenho que me formar diretora e tem que ser esse mês, tu não negocia, sabe? Tu faz o que tem que ser feito. E pensa, quanto mais cedo tu fizer, melhor. Quanto mais rápido, melhor, né? Então, ofereça a oportunidade para todas as pessoas sem distinção. Por isso, tenha na tua agenda falar com pessoas novas todos os dias, pessoas que tu nunca falou. Saia do teu meio, saia da zona de conforto. Para aquelas pessoas que vão sempre nos mesmos lugares,
vai então para pedir indicação de uma nova, sabe? Porque se tu não sair daquele ciclo ali, tu acaba te desanimando. Ah, eu não estou vendendo, eu não estou iniciando. Claro, mas aí analisa, tu saiu daquele meio, tu tá falando com outras pessoas, tu tá falando com pessoas diferentes, sabe? A gente precisa isso. E vocês vão ouvir muito isso, porque eu costumo dizer que na American as pessoas, elas querem a fórmula do sucesso, né? Mas não existe. É fazer o que tem que ser feito todos os dias. A receita do bolo ela é a mesma para todo mundo. A senhora Mary Kay Ash criou na sua empresa lá 60 anos atrás com uma fórmula de bolo. O que era? Relacionamento, estar com pessoas, apresentar a oportunidade, entende? É isso, e ponto final. E não adianta querer criar fórmula mágica porque não tem. Aí eu vou assistir o curso da fulana porque ela vai dar a fórmula mágica. Me conta aqui alguém que já tenha tido alguma coisa. Claro, tem um gatilho, tem uma dica, tem uma coisa assim, mas a fórmula mágica é tudo a mesma coisa. Ontem eu estava aqui com essa minha consultora, e aí eu estava assistindo o treinamento, já tinha terminado essa aqui, eu estava assistindo o treinamento, e ela estava comigo, e aí apareceu lá no YouTube, né? Ah, como iniciar 30 pessoas em um mês, acho que foi isso. E aí eu propositalmente, eu botei, eu digo, vem cá, vamos ver esse treinamento aqui. Gurias, não era nada demais, sabe o que era? Ela mandava um áudio para 30 pessoas diferentes todos os dias. E aí algumas pessoas se converteram, algumas converteram, converteu em início, entendeu? Isso é diferente do que a gente está dizendo aqui para vocês que vocês têm que fazer. Então, não procurem fórmula mágica. Façam o que tem que ser feito, que são as sessões, que são as apresentações de oportunidade, falar com pessoas diferentes todos os dias. Aí aqui são dicas aí de diretoras nacionais, né, que já fizeram o que... Até eu tinha colocado no meu celular, óbvio, isso deixou o celular longe, mas de uma diretora nacional, de que quando ela estava fazendo o nacional lá, estava fazendo o diretorado dela, né, ela fazia pelo menos 3 sessões por dia, apresentava oportunidade para pelo menos 10 pessoas por dia, falar com 10 novas pessoas por dia, eu já indicaria mais, mas tudo bem. E aqui o principal, tira a força do teu braço. O que quer dizer isso? Sim, foi tu que escolheu ser diretora, é tu que tem números para fechar para ser diretora, porém, né? Por que eu estou falando isso por experiência própria? É a questão de tirar a força do teu braço entende que a oportunidade que tu tem, se ela está fazendo bem para mim, por que eu não vou dividir com outras pessoas? Por que eu não vou querer que outras pessoas vivam o que eu tô vivendo? Meu marido sempre fala assim, né? Fernanda, vai para... Isso eu ainda não consigo, mas vocês já ainda vão ver isso. Vai para o Instagram, conta a tua história, porque com certeza ela vai inspirar outras pessoas, outras mães que querem estar em casa e que não conseguiram fazer a transição ainda. Então, assim, acaba sendo um pouco de responsabilidade nossa dividir com outras pessoas aquilo que é bom que acontece na tua vida. Mary Kay é uma coisa assim, mas tu é uma fanática. Não, eu não sou, mas assim, eu tenho a consciência do que trouxe para mim, daquilo que eu queria que trouxesse, aquilo que já trouxe e aquilo que ainda vai trazer. Por que não dividir isso com outras pessoas? Quando alguém vem me falar em ir para o mercado formal, gurias, nada contra, tá? Nada contra. Mas eu sempre faço aquela continha do vender o teu tempo, vender a tua hora. Em que um salário... A minha filha é uma, de 18 anos, que é impressionante. Ela me ajuda, ela faz sessão comigo, ela faz evento comigo, mas eu queria que ela fosse minha consultora, eu queria que ela fosse minha diretora. Quando eu vi 2 diretoras nacionais dividindo o palco em janeiro com as suas filhas nacionais também, eu me vi lá com as minhas 2 filhas. Juro para vocês. Por quê? Porque eu sei o que o nosso negócio pode transbordar na vida das pessoas. Eu não quero isso para minhas filhas? Não quero isso para minhas filhas? Claro que eu quero. Mas, enfim, uma quer e a outra não quer. E aí, então... Eu respeito a quem não quer, mas eu digo para ela, tu vai vender teu tempo, tu vai lá trabalhar de balconista para ganhar R$1.400 por mês e tá tudo bem, por favor, não tô julgando quem faz, mas abram a cabeça, que nem a Carol falou assim, por favor, abram os olhos para a oportunidade que vocês têm na mão de vocês, né? Vocês podem ganhar muito mais do que isso, vivendo tudo aquilo que vocês querem viver. Fernanda, mas eu não quero estar em casa. Eu não quero passar o dia em casa. Bom, mas daí tu vai ter tempo para fazer uma outra coisa. E vai estar ganhando mais para fazer aquilo lá. É isso que vocês têm que entender. E a partir do momento
que tu te entusiasme, que tu explica isso para outras pessoas, não tem como outras pessoas acabarem não querendo vivenciar aquilo ali com vocês. E aí é criar a unidade. Tu tirar a força do teu braço é tu criar a tua unidade, é tu ter uma rede, tu ter ali pessoas para dividir isso contigo, né? Não é à toa que eu tô aqui com essa consultora, porque eu quero que ela viva isso comigo. E é uma pessoa que eu sei que ela tá indo todos os dias, que ela tá em todos os treinamentos, que ela tá trabalhando, então eu quero mais entusiasmar ela e ajudar ela para que ela viva isso que eu estou vivendo, para que ela não, e aí agora aqui eu posso falar assim, para que ela não vá para a CLT, porque eu lembro de como ela era no CLT, e eu não quero mais ela naquilo lá. Bom, claro que vai chegar um momento, de repente, se ela vai me dizer assim, Fernanda, eu não quero, porque, ok, a gente continua amiga, tá tudo certo, a gente já é amiga há uns 10 anos, né, e tá tudo bem, mas eu quero muito que ela viva isso que eu estou vivendo. Eu quero muito que eu tenho pessoas que dizem isso, meu Deus, deve ser um negócio muito bom mesmo, para sair da empresa onde eu trabalhava. Gurias, eu amava a empresa onde eu trabalhava. Claro, mas tu nunca reclamou, lógico que daqui a pouco eu não reclamar não, mas não concordar com alguma coisa, mas era uma baita de uma empresa, a empresa top 1 de se trabalhar, uma empresa que eu já estava quase 13 anos lá, com reconhecimento, ganhando bem, eu tinha todos os motivos para não fazer a transição. Só que eu não tinha aquilo que eu queria, que era qualidade de tempo, qualidade de vida. E eu ainda brinco com isso, assim, ó. Ainda bem que colocaram a gente em home office, porque se não tivessem colocado em home office, eu já estava tão no automático, no robozinho de acordar e fazer aquilo lá, que eu não ia me dar conta daquilo que eu estava precisando. Isso é meio que contraditório, né? E ainda eu costumo dizer que se não tivesse tido o home office, de repente eu nem estaria aqui hoje. Porque eu já estava tão acostumada naquilo lá, que eu não conseguia ter nem tempo de sentir falta de algo que eu nem sabia que eu estava precisando ainda. Então, assim, a minha dica para vocês é tenham um senso de urgência, de fazer, e isso vale para a consultora, tanto para quem é para DIC, para quem já é diretora, ter o senso de urgência de tem que fazer e fazer o que tem que ser feito, e para a gente não adiar os sonhos, porque a gente sempre fala, já falou isso para vocês também, né? Se está no teu coração é porque tu pode fazer. Deus não colocaria no teu coração se tu não tivesse a capacidade de realizar aquilo ali também. Eu acho que é isso, gurias. Me prolonguei bastante, mas eu espero aí que tenha contribuído aí para vocês, né? Então, a importância de ter a agenda, de ter o horário do que vai ser feito e de tudo, de ter principalmente o equilíbrio do negócio, da família, da espiritualidade, para que a gente seja, né, mulheres equilibradas, para que nós sejamos aí mulheres que transbordem na vida da outra, né? Parabéns, parabéns, Fê, foi sensacional. Para mim, não existe resultado sem a gestão do tempo, sem a nossa rotina. Eu vou dar uma dica para vocês, tudo que a Fernanda falou, né? Então, muitas de vocês querem realmente crescer na carreira, entenderam que esse negócio é um negócio incrível, mas vocês precisam não só focar no resultado. Qual é o resultado que a maioria de vocês querem? Ser diretora, certo? Verdade? Quem tá aqui quer ser diretora, certo? Bom, se você quer ser diretora, muitas eu vejo que fica focada e às vezes isso causa uma ansiedade, né? Eu preciso das 10, eu quero ser diretora. Isso não faz bem, certo? Então eu não quero que vocês foquem no resultado. Foquem na rotina. Então, se comprometa com a sua rotina. Então, hoje, o que eu vou fazer hoje? Coloca ali pelo menos 5 atividades que você vai fazer. Você vai fazer. Então, em cima do que a Rê falou, a Fernanda falou, você vai pegar e vai colocar ali, ó. Hoje eu vou falar com 10 pessoas. E foca só naquela atividade do dia. Não fica pensando em ser diretora, nem fica pensando em fechar as 10. Não foca no resultado, isso causa ansiedade, você começa a se comparar e trava. Esquece. Foca só na sua rotina de hoje. Quais são as atividades que eu vou fazer hoje, que vão me trazer os resultados que eu quero? Do cima do que eu aprendi hoje com a Fernanda. Só anotem isso. Eu tenho certeza que quem levantar agora dessa reunião e se tiver essa disposição de fazer o que a gente está falando aqui, vai chegar lá. E eu quero mensagens de vocês no meu celular falando, Carol, a partir do Projeto DAI, eu coloquei minha carta. A partir dos ensinamentos, das ações que eu tive, hoje eu estou em qualificação. E daqui saiam mulheres que decidiram entrar em qualificação. Mas não foquem no resultado, lembre-se, essa é a virada de chave aqui, gente. Não foca no resultado, foca só na rotina que vocês vão construir diariamente e se comprometa com aquelas atividades. Gente, são só 5 atividades. Lembra, a Mary Cash já falava. Defina 5 atividades que você vai fazendo todos os dias, que você devagarinho chega lá. É justamente o que a Fê falou. Corta o elefante. Não fica só olhando para o elefante. Quando a gente olha para o elefante, a gente acha impossível. Para de olhar para o elefante. Vamos olhar só para o rabo? Eu só quero o rabinho do elefante.
Só o rabinho. E o rabinho é só falar com 10 pessoas hoje. Sobre por que não. Aí você faz uma pergunta. Amiga, fulana, já pensou em trabalhar na área da beleza e ter uma segunda fonte de renda? Ó, já pensou. Ela pode falar, não, não pensei. Sim, já pensei. Fica mais leve, né? Já pensou? Já pensou em fazer uma renda a mais na área da beleza? Sem precisar estar presencialmente, que muita gente tem um horror do presencial. A gente trabalha numa empresa que já é grande, que já tem potência. Então começa a se sentir confiante. Bota a tua melhor maquiagem quando você sair daqui, porque isso faz a diferença. Você vai se sentir determinada, porque o querer e o fazer no meio tem a confiança. E muitas das vezes a nossa make traz mais confiança pra gente. Combinado? Então que essa aula tenha realmente mexido com vocês e que traga ações para a rotina que vocês vão construir. E aí vai uma atividade, Fê, que eu vou pedir para elas. Vamos. O que vocês vão fazer hoje? Anotem aí, tá? Vocês vão escolher uma diretora top, uma nacional, alguém dentro da Mary Kay que vocês admiram, que às vezes vocês já sigam ela, tá? E vai chamar ela no Instagram e vai fazer a seguinte pergunta para ela, tá? E quem conseguir fazer isso vai colocar no grupo. Falei com a fulana, ela é diretora nacional, ela é diretora top, ela é diretora sênior. Fala qual que é o cargo dela, o nome dela. E coloca lá o que ela te respondeu, tá? O que você vai perguntar para ela? Como que é a rotina dela? Oi, fulana, tudo bem? Te admiro muito, queria muito saber como que é a sua rotina. Porque, assim, ó, uma coisa vocês têm que entender, é a rotina que vai te levar a chegar onde você quer. Não tem jeito, são seus hábitos, as suas escolhas diárias constroem seus resultados, concordo? Então, você vai perguntar para ela assim, qual é a sua rotina hoje, fulana? E aí pergunta, o que você está estudando? Todas estudam, você pode ter certeza. A diretora top estuda, tá com o livro na mão, essa louca tá toda estudando. Você não tá, elas não tem diretora top que não estuda. Ponto. Não tem consultora top que não estuda. Se não estudar, vai ficar pra titia. Não tem jeito. Então pergunta como é que é a rotina dela, o que ela tá estudando e quais foram os hábitos que ela adquiriu para chegar onde ela tá hoje. Eu tenho certeza que ela mudou os hábitos dela. Se você continuar sendo quem você é, você vai ter o resultado que você tem hoje. Se você não mudar, você não vai ter novos resultados. Mudança na tua rotina, ser disciplinada. E aí, para fechar, eu vou falar para vocês. Uma mulher que ganha R$ 2.000 hoje não vai ser a mesma que vai ganhar 20 mil amanhã. Você pode ter certeza que não vai. É outra mulher. E se vocês estão preparados para construir essa outra mulher, porque com tudo que a gente está trazendo aqui são habilidades. Então, se prepare. Porque ou você desiste dos seus sonhos agora, desiste dos seus sonhos, ou construam novas habilidades. E só novas habilidades vão te colocar onde você quer chegar. Combinado? Quero ver quem vai fazer essa atividade, hein? Eu quero ver quem é a mulher porreta que tem dentro dessa call, que vai chegar lá e vai chamar uma top para modelar e vai fazer essas perguntas para ela. Para viradas de chave. E não esqueça, tudo que foi falado aqui, prática. Sem prática, no result. Não tem resultado. Beijinho. Não tem. Vamos para cima? Então vamos para a foto, que eu não esqueci da foto. Falo, mas eu lembrei da foto. Fotinho que a gente vai para ação agora. Eu quero vocês fervendo. Eu não quero mais chave naquele grupo. Eu quero fogo! Joga bora queimar! Bota fogo no Rainbow! E vamos para cima! Vocês estão no melhor lugar com as melhores pessoas. Combinado? Todo mundo lindo. Faz a foto, que eu já botei meu batom, que eu tava com a cara acabada de manhã. Então... E aí agora a gente vai fazer uma foto. Peraí, todo mundo sorrindo. Ui, gente, que mulheres lindas! Eu estou orgulhosa de todas vocês. Muito orgulhosa de verdade. E que a gente consiga aí unir essas diretoras que estão aqui, as diretoras que estão nesse projeto, para que a gente faça um grande evento das nossas áreas. Faremos isso, né, Fê? Faremos isso. Aqui, ó, no mínimo, seminário em janeiro, mas, né? O ideal seria a gente se encontrar, né? Se prepare, no mínimo seminário estaremos juntas. Mas a gente vai fazer um grande evento dessa área aqui. Eu já posso ver, mulheres já daqui. posso ver. É o quê? Fala, Alessandra. Já posso ver esse evento, viu? Já estou visualizando as novas diretoras. E, ó, eu tô visualizando muito, sabe o quê? A gente celebrando tudo isso no seminário. Ô, guria, eu juro, assim, ó, vai ser lindo! Tá? Não tenho dúvidas. A Carol, vai ser lindo demais. falou assim, ó, arrepiou, não sei vocês, mas então vai acontecer. Vai acontecer, certeza, já posso ver. Muitas vão subir no palco, eu não tenho dúvidas. Gente, em 5 meses dá para virar. Gente, 3 meses dá para virar o jogo. 3 meses, só precisa você acreditar. Bora virar esse jogo a partir de hoje, porque vai ter muitas tops aqui. No nosso evento também vai ter muitas mulheres subindo no palco falando: eu estou aqui através do projeto DAI. E vocês vão achar que é bobagem o palco, mas o palco deixa é uma eu falar emoção, uma coisinha né, aqui importante, ó. Fala, Lê. Falar uma coisa.
Hoje é 22, né? 22. 22. Corridos, faltam exatamente 10 dias, né, para o mês fechar, contando Verdade. aí com hoje. E eu fui uma pessoa que fechei minhas 10 em 10 dias. Eu era uma sênior, eu tinha uma iniciada que não queria carreira, e eu fechei minhas 10 em 10 dias. Porque um dia eu decidi, e eu não era uma consultora top, tá? Eu era uma consultora medíocre, eu era uma consultora que não ia para reunião, não participava de nada, mas um dia eu vi que Mary Kay poderia ser a resposta para o que eu precisava. E nesse dia eu decidi aplicar o que eu escutei, né? E principalmente a frase que eu falei num dos primeiros encontros, que é: o que eu não sei, eu posso aprender. Até esse dia, eu fui uma consultora que dizia assim: mas eu não sei. É legal, é bom, mas eu não sei fazer. Tudo eu não sabia. E no dia que eu decidi que eu seria uma diretora, eu disse: eu vou aprender. O que eu não sei, eu vou aprender. E eu fui lá e fiz. Né? Então, a Carol falou aí que dá para virar a chave em 3 meses, né? Gente, eu sou a prova. Eu virei minha chave em 3 meses. Tomei a decisão, entrei em qualificação, porque eu queria ganhar. Aí, o que faz você virar? Você tem que ter um objetivo muito claro. O que faz você aplicar tudo isso dessa aula maravilhosa? O que você faz ter disciplina, né? Para administrar bem as suas emoções e o seu tempo? É saber onde a disciplina vai te levar. Você tem que saber onde a disciplina vai te levar, porque a gente já é disciplinado, né? Somos disciplinados, mas às vezes na coisa errada, né? Então, onde essa disciplina vai te levar? Onde é que essa tabela vai te levar? Eu queria ganhar 4 mil, era só isso, era pouco para o que Mary Kay pode dar. Mas eu queria 4 mil. E exatamente 4 meses depois, eu estava ganhando 4 mil como diretora, o meu primeiro bônus. E a pergunta é: o que mudaria na tua vida ganhar 4 mil por mês? Está claro para ti? Por que não você? E aí usa desses 10 dias. Quando você pensa nisso, você encontra os meios, tá? Eu quero muito ver Dick saindo desse projeto e estar lá no palco. Eu amo estar lá na beira do palco filmando as maravilhosas passando por ele, gente, de verdade. Então, por favor, viu? Me deem essa honra de filmar esse momento lindo, né? Que é extraordinário. Muito bom, Ale. E meninas, coloquem lá no Instagram, que vocês estão aqui, não esqueçam. Coloquem nosso arroba aí da Fê, da Ale, da Carol Santoro, de todas as diretoras aqui. Vão para cima para mostrar que a gente está em movimento. E as pessoas querem estar com quem está em movimento. Então, se você tá Ela tem curiosidade, gurias. E muitas vezes elas vão gerar nelas a curiosidade de: olha só o que ela está fazendo. E aí eu quero saber também, daqui a pouco vai te dar o gatilho para ela te chamar e saber um pouquinho do que tu está fazendo. Perfeito, Fê. Pense nisso também. Então vamos para cima, meninas? Vamos para cima, então, ó. Grande beijo. Beijo, Sucesso. até quarta. Quarta-feira vocês vão aprender como construir aí ações dentro da rotina que a Fê ensinou para a iniciação. Mas já comece a partir de hoje, porque aí na quarta-feira vocês vão ferver. Vai sair de lá igual um trator. Combinado, gente? Um grande beijo. Até quarta-feira. Boa semana.